e que promoveu tudo isso acontecer. A mensagem que eu tenho para hoje, ela não é para te fazer sair daqui saltitante, regozijante. A mensagem que eu tenho para hoje é para te fazer sair daqui pensando sobre que tipo de cristão você tem sido no dia a dia. A mensagem que eu tenho para hoje é para fazer você refletir. Porque se eu for falar de você, eu estou te julgando. Mas você pode olhar para as suas próprias atitudes e fazer um diagnóstico sobre o tipo de pessoa que você tem sido. Porque o fato dele ter sido levado como uma ovelha muda ao matadouro, não significa que ele não tinha o que dizer. Há muitas vezes que nós escolhemos o silêncio como uma melhor resposta. Porém, isso não significa que a gente não tenha o que dizer. É porque, na verdade, há momentos que a melhor resposta é o silêncio. E hoje, nós estamos aqui porque alguém venceu a própria vontade de falar e de defender-se a si mesmo para que você esteja aqui. Queridos, amados do meu Pai, o fato é que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo como um escolhido para carregar sobre os seus ombros o meu, o seu e o pecado de toda a humanidade. Nenhum de nós presente aqui hoje nesta igreja e nem em nenhuma das outras igrejas que nesse momento cultuam ao Senhor entregaria o seu próprio filho pela vida daquele rapaz que esses dias morreu. Na mídia ficou 2 semanas falando sobre ele. Um rapaz que matou uma família inteira, dizimou. Um rapaz que, quando você ouve a história narrada pela mídia, mesmo você como um cristão te desperta o pior que existe de dentro de nós. Mesmo como um cristão, nós olhamos e dizemos: esse camarada mereceu a morte. Por quê? Porque dentro de todo ser humano, eu disse de todo ser humano, existe uma dualidade. Fábio, o que é a dualidade? O bem e o mal está dentro de você. É por isso que Paulo vai dizer que Satanás, conhecendo a sua fraqueza, ele vai dizer assim: ó, o mensageiro de Satanás vem me esbofetear, vem passar na minha cara. Ei, não se engane. Você não é tão bonzinho quanto parece. Eu não sou tão bonzinho quanto pareço. Agora você também não é essa ruindade de pessoa que as pessoas ficam pintando de você. O bem e o mal está diante de você.
Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Mas uma coisa há. A Bíblia vai dizer que os pássaros, eles podem até sobrevoar a minha cabeça. Mas a decisão de deixá-los fazer ninho é minha. Você pode estar aqui hoje, mas no seu pensamento, pensando algo que não é tão bom e tão louvável quanto um ambiente desse te proporciona. Algo que, se você compartilhar o pensamento que você tem, a pessoa que está do seu lado provavelmente te reprovaria. Por quê? Porque talvez os pensamentos que sobrevenham à sua cabeça não sejam os melhores, não sejam os mais convincentes, não sejam o pensamento que você deveria de fato ter. Mas a pergunta é: quem consegue controlar o pensamento? Você não pode impedir que um pensamento negativo venha até você. É por isso que quando a gente olha para a mídia, a gente é de fato conduzido por ela a pensar exatamente o que ela quer que a gente pense. Se eu quero colocar alguém contra o pastor Carlos, eu vou narrar uma história e vou dizer, e vou conseguir colocar muitos de vocês contra o pastor Carlos. Sim ou não? Irmão, isso é verídico. Você pode dizer não, mas a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, eu vou morrer. E aí Pedro olha e diz: só se for por cima do meu cadáver, eu não vou deixar matar o Senhor. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque o diabo me pediu para cirandar a tua mente, mas eu roguei por ti. Agora deixa eu te falar uma verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você que está aí dizendo que me ama, tu vai me negar, cara. Sabe qual é a realidade, irmãos? A gente cai, peca e fracassa porque a gente não entende o que é necessário dentro de um processo para a gente verdadeiramente romper. A gente olha e acha que as pessoas vitoriosas, elas são de fato mais especiais para Deus do que nós. Mas não é assim que funciona. É que existe uma receita, existe um processo, existem alguns princípios que você precisa cumprir. Se você pegar um bolo para fazer e não usar uma farinha de trigo, se você pegar um bolo para fazer e não usar ovo, não usar um açúcar, você pode até tentar driblar com outros ingredientes, mas vai alterar a característica do bolo, não vai sair igual. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O sucesso deixa rastro. E hoje eu vim aqui para falar de um sucesso do maior líder dessa história. Sabe quem é? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio ao mundo para entregar a própria vida, mas além de entregar a vida, ele nos deixou lições que, se nós seguíssemos, nós não seríamos facilmente alvejados como somos. Sabe por que você fica meio pé lá, meio pé cá? Sabe por que tem dia que você pensa que vai firmar e você desiste? Sabe por que algumas coisas parecem que vai acontecer e no meio do caminho dá tudo errado na sua vida? Porque existem alguns princípios que estão sendo quebrados por você. Existem algumas coisas que você precisa praticar para poder alcançar o resultado que você deseja. E sabe qual era o resultado que Jesus desejava? Que eu e você estivéssemos aqui hoje, lembrando do sacrifício dele, que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, intercede por cada um de nós. Então escute, a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como mudo, uma ovelha muda. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a você
é que o fato dele ter ido ao matadouro calado nos mostrou muitas lições. Que tipo de lição, pastor? Que um homem... Pastor, mas você está falando de Jesus dizendo que é homem? Sim. Filipenses vai dizer que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, assumindo a forma de homem. Quando fala servo, está falando de homem. Como homem, Jesus venceu. E a pergunta que não quer calar para nós hoje, eu preciso acelerar, é: o que Jesus fez para vencer e concluir a missão dele? O que você precisa fazer para vencer? O que você precisa fazer para concluir a missão que Deus te deu? Por que você é essa pessoa que começa uma coisa e nunca consegue terminar? Por que você é essa pessoa que vem aqui, ouve uma palavra, mas não consegue interagir, não consegue se entregar? Quando você pensa que vai, você vê um desânimo na sua alma e você acaba desistindo de tudo. Porque existem algumas coisas que você precisa entender para que você possa ter êxito na sua caminhada. E a primeira coisa que você precisa entender para que você tenha êxito na tua caminhada, e Jesus entendeu isso muito bem, é que algumas pessoas que se alinham com você, que se conectam com você, em algum momento, por algumas circunstâncias, escutem isso, gente, elas vão decidir ir embora. Elas não vão ficar com você para sempre. E você precisa aprender a superar a dor da perda. A primeira dor que de fato você precisa superar é a dor da perda. Sabe o que é uma coisa assim tão boa e tão triste ao mesmo tempo? É que nós estamos aqui hoje, mas provavelmente daqui a 10 anos não seremos mais todos nós que estaremos aqui. Alguns de nós já não estaremos mais aqui. Alguns de nós estaremos com o Senhor. Outros caminhando em outros lugares. Só que se eu não me resolvo quanto a isso, se você para toda vez que alguém vira as costas para você... Estava conversando com um jovem tempo atrás, e ele virou para mim e disse assim: pastor, eu acho que eu sou um azarado. Falei, por quê? Ele disse, todas as pessoas que eu me entrego, que eu confio, em algum momento elas me abandonam. Parece que elas desistem de mim. Aí eu disse para ele assim, talvez não sejam elas desistindo de você. Talvez seja Deus desconectando elas da sua vida para conectar novas pessoas, para te apresentar novos ambientes, para te proporcionar novos caminhos. A Bíblia vai dizer que Jesus chega com a melhor das intenções em Cafarnaum para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Jesus faz muitas curas, milagres, maravilhas. Sabe o que o povo de Cafarnaum fez? Virou as costas para ele. Agora pense comigo. Se o povo de Cafarnaum tivesse abraçado Jesus e não deixado ele sair de lá, talvez outras pessoas como Bartimeu, que teve uma história linda no meio do caminho, não teria a oportunidade de conhecer a Jesus. Você precisa entender que a vida vai conectar pessoas na sua vida para te ajudar, mas ao mesmo tempo, em algum momento essas pessoas vão se desconectar. E você precisa estar pronto para isso. Você precisa ter a ciência de que quando uma conexão se desfaz, significa que é um novo tempo de você iniciar um novo ciclo na sua vida. Mas ao invés disso, muitas pessoas paralisam. Ao invés disso, muitas pessoas simplesmente desacreditam de tudo, param.
E aí não conseguem alcançar aquilo que tanto deseja. Sabe por que Jesus conseguiu chegar ao final da sua missão? Porque mesmo sentindo a dor da perda, ele continuou fazendo aquilo que precisava ser feito. Uma pergunta: o que você faz quando as pessoas viram as costas e abandonam você? Você abandona a missão? Você desiste de tudo? Você entrega os pontos? Você paralisa? Você acha que não vale mais a pena ir adiante? Se é assim que você pensa, me desculpa te dizer, você jamais chegará no seu objetivo final. O objetivo final de Jesus era chegar no Gólgota, era entregar-se por mim e por você, para que depois de 3 dias, a maior fase da sua glória acontecesse. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você não está pronto para passar pela pior fase da sua vida, você nunca estará pronto para viver a melhor fase dela. Eu vou repetir isso. Se você não estiver pronto para passar pela pior fase da sua vida, você jamais estará apto para viver a melhor fase dela. A Bíblia vai dizer que em um dado momento, Paulo se finge de morto, depois de ter sido apedrejado. Vai existir momentos que as pessoas vão te abraçar e vão dizer que te amam. Foi assim com Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, houve uma festa. Hosanas! 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 Glória a Deus nas alturas. Ele é o ungido de Deus. Mas os mesmos que gritaram hosanas foram aqueles que gritaram: solte Barrabás, crucifique a Jesus. A pergunta é: e você? Eu creio que está chegando um tempo de maturidade para a nossa igreja. Eu creio que acabou aquele tempo de você ficar dodói porque alguém te abandonou, te deixou para trás, desistiu de você ou te deixou à parte do caminho. Alguém que não olhou para você do jeito que você merecia. Se essas pessoas fizeram isso com você, talvez seja um sinal de Deus para você dizendo o seguinte: novos ciclos virão. Novas pessoas se conectarão a você. Ao invés de você sabe? É claro, pastor, eu vou sentir. Mas a questão é, e quando você sente, o que você faz? Estava ouvindo um depoimento de um atleta de ponta, de atletismo, camarada, um atleta dos mais renomados que nós temos no país. E ele diz que quando ele chega ao vice, ou ao ouro, não me lembro agora exatamente, olímpico, ele disse assim: eu estava doente, o meu corpo estava no meu limite, mas eu sabia que eu não podia parar, porque eu me preparei durante toda a minha vida para viver aquele momento. Igreja, sabe por que muitas das vezes a gente não consegue romper, a gente não consegue viver uma vida de novidade de vida, a gente passa ano e entra ano, a nossa vida está do mesmo jeito, porque na hora crítica você para. Porque na hora que as pessoas viram as costas para você, você paralisa. Você desiste. Na hora que as coisas não acontecem do jeito que você estava esperando, você para com tudo. E se você para, meu irmão, você jamais chegará no local de destino. Entenda aqui o que eu vou te dizer. Direção é mais importante do que velocidade. Pastor, eu estou me arrastando. Não importa, mas se você estiver na direção certa, você vai chegar no local do destino. Pode chegar um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, um ano a mais, 10 anos a mais, não importa. Só que a Bíblia não é um livro sobre quem quase chegou. A Bíblia é um livro sobre quem chegou. Se Jesus na hora da cruz tivesse dito: Pai, eu desisto,
Eu me entrego, chega, eu não quero mais, eu não aguento mais isso. Hoje, provavelmente, nós não estaríamos aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não fez de nós homens covardes e frouxos. Sabe o que ele fala para Gideão? Grita aí, que os covardes do caminho voltem. E quando Gideão grita, para surpresa dele, a maioria vai embora. Sabe por quê? Porque são pessoas que não conseguem ir além da sua covardia. São pessoas que não conseguem ir além da barreira que os paralisa. Mas Jesus, ele segue adiante. Ele supera a dor da perda. Em um determinado momento, ele libera uma palavra de vida. E as pessoas ficam maravilhadas. Ele dá pão. Ele alimenta as pessoas. Está todo mundo lá, pastor. Mas no dia que o discurso dele ficou um pouquinho mais duro, no dia que as palavras dele foram um pouquinho mais diretas, mais confronto, no dia que o confronto chegou, sabe o que as pessoas fizeram, irmão? Começaram a se retirar. A ponto de ficarem apenas os 12. Irmão, Jesus perdeu uma congregação inteira em um único dia, em um único sermão. E ele fica somente com 12. Aí ele vira para os 12 e diz assim: e vocês? Não querem se juntar a eles? Irmão, olha a convicção de Jesus. Sabe o que ele está mostrando para a gente? Que se as pessoas acreditarem nele, ele vai seguir. Mas se as pessoas não acreditarem nele, Anderson, ele vai continuar seguindo do mesmo jeito. E a minha pergunta para você é: e se o cenário mudar para você? Você para ou continua? E se a resposta que você veio buscar aqui hoje não for a que você vai levar, você volta ou não volta? Você vem ou você fica? Pedro olha e diz assim: Senhor, para onde? Para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Mas Jesus deixou claro para nós que Ele estava pronto para lidar com a dor da perda. A segunda e última dor que eu quero falar com vocês é a dor que tem afetado milhões e milhões de pessoas no tempo em que estamos vivendo. A dor da solidão. Os consultórios psiquiátricos estão cada vez mais concorridos. Nunca se buscaram tantas consultas psiquiátricas como nós temos visto nesse tempo. Um dos profissionais mais acessados nesses últimos anos tem sido os profissionais que cuidam da sanidade mental do ser humano. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em lidar com a solidão. A gente gosta de fazer junto. E aí a pandemia chegou e disse que a gente não pode ficar junto. E aí a pandemia chegou e disse: ó, você tem que ficar na sua casa e eu na minha casa. E aí a pandemia chegou e disse: ó, nós temos que cultuar em casa, a gente vai fechar o templo da igreja. Você não pode mais vir ao culto. Quantas famílias
se dilaceraram, se desintegraram nesse período de pandemia? Quantos casamentos acabaram nesse tempo de pandemia? Por quê? Porque as pessoas, mesmo estando em um mesmo lar, elas não se sentem reconhecidas ou não se sentem de fato preenchidas pelas outras. A impressão que as pessoas têm é que ela está sozinha. Deixa eu me contar uma história aqui rápida e eu já vou encerrar agora. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fica sabendo que Judas está vindo com uma comitiva para prendê-lo, ele deixa os 12 discípulos e diz assim: orem para que vocês não caiam em tentação. Aí ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama esses 3 para ir mais adiante. E diz, olha o que Jesus disse para eles: amigos, irmão, olha o que Jesus disse para ele: amigos, vocês podem orar um pouco comigo? Esse versículo reflete o dia que o Filho de Deus sentiu a solidão batendo no seu peito. Pastor, eu me sinto tão sozinho. Jesus te compreende mesmo, porque Ele também sentiu essa solidão. De repente você chegou aqui hoje e parece que você vive em um universo totalmente diferente do que a gente está vivendo aqui. As pessoas não te compreendem, não te escutam, não valorizam você, não entendem quem você é e o que você sente. E isso está mexendo demais com você. Isso está te afetando emocionalmente, psicologicamente. Isso está te afetando de uma maneira. E talvez você não esteja sabendo lidar com isso. A Bíblia diz que Jesus vai mais adiante. E enquanto Ele vai mais adiante, irmãos, Ele começa a orar com tanta intensidade, que ao invés de suor, saía sangue do seu rosto. Seu suor era sangue. O gosto da morte estava na boca dele. O gosto das chibatadas que ele levaria era sentido. Ele estava incomodado. Ele estava sofrendo. Sabe o que me deixa muito triste? É que nós viemos para um ambiente como esse, recebemos uma palavra como essa e saímos daqui vivendo a nossa vida como se a dos outros não fosse importante. Você não tem coragem de olhar e pegar uma ligação e ligar para alguém que talvez esteja numa situação pior do que a sua, porque você acha que o seu problema é mais imediato do que o de todo mundo. Jesus está lá sofrendo, angustiado, com a alma despedaçada. Ah, pastor, Ele é Deus. É Deus, mas se fez homem. Sentiu como eu e você. Por muito menos, você e eu já teríamos, ah, pastor, eu já liguei, eu já falei, mas fulano não quer nada com Deus. Imagina se Jesus pensasse assim. Imagina. Coitado de você, meu irmão.
Sabe o que mostra suas atitudes e as minhas? Que nós estamos cada vez mais distantes de Deus. Sabe o que é mais triste? Que os tempos do fim se aproximam e a igreja está cada vez mais distante. Parecemos aquelas 5 nércias loucas que sabem da importância de um evento que está prestes a acontecer, mas vivemos uma vida dissolutamente, vivemos uma vida profana, como se nada tivesse acontecendo. Ei, querido, amado, amada, você precisa entender qual é o seu papel nessa guerra. Você precisa, como cristão, eu estou falando para cristão, eu estou falando para gente que vem na igreja, quando quer vir, quando decide vir, quando acha por bem que sente vontade de vir. Você precisa entender qual é o seu papel e quem é você nessa guerra. Ou você será totalmente destruído, porque a salvação é individual. Ah, irmão, ora por mim. Vai orar sim, mas você tem que vir aqui para demonstrar interesse. Nós estamos em um tempo em que tudo está acontecendo de forma muito rápida e a gente parece que está dormindo. Sabe o que Jesus faz quando o tempo da sua tentação se aproxima? Ele busca mais intensamente a Deus. Eu não vim aqui te julgar e nem te criticar, não é esse o meu papel. Eu falei no início, eu quero que você saia daqui pensando sobre que tipo de cristão você tem sido. De repente um camarada cheio de talento, cheio de dons, cheio de ferramentas poderosas que poderia potencializar ainda mais a mensagem que nós pregamos nesse lugar, poderia ser um instrumento de Deus nesse lugar, e você está aí como um consumidor apenas. Está na hora da gente entender que a igreja que Deus espera não é uma igreja que apenas consome, não é uma igreja que apenas entretê, é uma igreja que se doa. Até quando que você vai ficar apenas sentado no banco olhando as coisas acontecerem e sabendo que pode contribuir e não fazer nada? Jesus estava sofrendo, a sua alma amargurada, e os discípulos estavam dormindo. Jesus volta e chega perto dele e diz: amigos, vocês não podem orar nem por 1 hora comigo? Nós nos tornamos tão egoístas, nós nos tornamos tão depravados, tão individualistas, irmãos, que tudo que é importante é apenas a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, é tudo nosso. Minha pergunta para você é: e se o seu dia na face da terra for o último hoje, você teria orgulho da vida que viveu? Sabendo que poderia ser um instrumento de Deus para que muitas vidas fossem salvas e você não fez nada. Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Está na hora. Fique tranquilo que eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Mas eu quero que do seu lugar você curve a sua cabeça. E eu quero que você reflita por alguns momentos. Eu sei que está difícil para você. Mas já parou para pensar que pode estar muito mais difícil para alguém que está perto de você e você não está fazendo nada para ajudar essa pessoa? Essa mensagem é para você sair daqui com o coração doendo. Essa mensagem é para provocar dores. Não dores físicas, mas dores
no âmago da tua alma sobre que tipo de pessoa você tem sido, que tipo de servo você tem sido. Eu quero que você saia daqui entendendo que Jesus conta com você. Mas pastor, minha alma dói. A de Jesus também doía, mas ele continuou fiel àquilo que ele se dispôs a fazer. Você vai ficar assim até quando, meu irmão? Você vai ficar nessa situação aí até quando, meu irmão? Você sabe que você não é um espectador de culto. Você sabe que você é um instrumento de Deus. Você sabe que você tem dons e talentos para cooperar para que mais vidas sejam alcançadas. Então se move. Pare de olhar apenas para as tuas necessidades. Pastor, mas eu estou com muito trabalho. E se a tua alma for solicitada hoje aos céus, como você vai chegar lá? Você vai chegar como uma pessoa resolvida, que fez o melhor que poderia ser feito para entregar mais vidas ao reino de Deus? Ou você vai chegar lá cheio de desculpas? A Bíblia diz que ele pegará todas as suas obras e lançará no fogo. E é o fogo quem irá dizer aonde a verdade e aonde a mentira. Eu não trago essa mensagem para humilhar e para machucar e para ferir ninguém, mas eu trago essa mensagem hoje para trazer um despertamento para nós. Está na hora da igreja de Jesus despertar. E eu não falo especificamente apenas para a igreja Betel. Eu falo sobre a igreja de Cristo. Eu falo sobre a noiva do Cordeiro. Está na hora da gente despertar e entender o nosso papel. Estamos a um passo de um grande acontecimento. Estamos a um passo de algo extraordinário, que muitas pessoas perderam a vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Sabe o que espera-se de você? Que você se posicione por aqueles que deram a própria vida. Que um dia, quando você encontrar Abraão e diz: olha, Abraão, foi difícil, mas eu também consegui. Quando eu me lembrei do teu esforço, quando eu me lembrei que você levantou o cutelo e ia matar o próprio filho, eu pensei: por que eu não posso matar as minhas próprias necessidades para entregá-la a favor e a dispor do reino de Deus? Quando você olhar para Isaías e dizer: Isaías, eu vi quando você estava lá no seu primo, com o rei, ter uma vida tranquila, e quando ele morreu você se entregou completamente. E aí você para e diz para ele: um dia eu ouvi uma mensagem que me tocou profundamente, e eu decidi me entregar como eu nunca me entreguei antes. E quando você chegar diante do Cordeiro de Deus, amém, irmão? Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu quero te levar até o Cordeiro de Deus agora, no Espírito, eu quero te levar no Espírito até lá. Imagine você ascendendo aos céus, subindo aos céus. Imagine agora você entrando nas moradas celestiais. Imagine agora você andando nas ruas de ouro. E o anjo te dizendo: olha, o filho quer te ver. Vinde bendito do meu Pai, e possua por herança a terra que já foi lhe preparada desde a fundação do mundo. Aquele anjo vai te conduzir, mas vai chegar uma hora que ele vai parar. Ele vai deixar você dar os últimos passos sozinho, até aquele que é, que era e que há de vir, até aquele que os seus olhos são como chama de fogo, seus pés como um latão reluzente, sua coxa salpicada de sangue.
uma faixa que sobre os seus ombros foi colocada, dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele olhando para você e dizendo: vinde, benditos do meu Pai, eu te espero há muito tempo. Qual é a desculpa que você vai dizer a Ele quando chegar esse dia? Ah, porque fulano estava doente, Beltrano estava com isso, Ciclano estava com aquilo. Irmãos, Ele mandou a um filho. Ele disse a um filho diretamente: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, segue-me agora e pare de olhar para trás. Você vai continuar olhando para trás? Você vai continuar parando por causa de qualquer coisa? Pastor, mas o senhor está desrespeitando a minha dor. Não, não estou não. Eu estou dizendo que a sua dor não é mais importante do que a causa de Jesus Cristo, independente do tamanho da sua dor. Eu não estou diminuindo a sua dor, mas eu estou te apresentando uma causa que vale muito mais do que a tua dor. Uma causa que é mais importante do que ela. Então, querido, entenda aqui de uma vez por todas, ao invés de apenas ficar se lamentando, lamuriando o tempo todo, toma uma posição agora. Decida agora se tornar aquela pessoa que Deus reservou para você, aquela pessoa que Deus sonhou que você fosse. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pastor, eu quero isso, mas eu não sei como. Você só precisa fechar os seus olhos. Eu vou conduzir você em oração. Só o teclado, por favor, baixinho. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou orar. E se você entende que essa mensagem falou no teu espírito, se você entende que você precisa aprender a vencer a dor da perda, você precisa superar a dor da solidão para chegar no lugar que você deseja. Se essa mensagem foi para você, você vai orar junto comigo. Só se foi, se não foi, fica tranquilo. Pode continuar aí quietinho. Mas se foi para você, o que eu falar você repete depois de mim. Senhor Jesus, eu me apresento a Ti nesta noite para Te dizer, Senhor, pequei contra os céus, pequei contra Ti. Eu não sou digno de ser chamado Teu filho, nem mesmo de Teu servo. Mas eu te peço esta noite, cubra-me mais uma vez com a tua misericórdia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar além das minhas próprias necessidades. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Me ajude a ser um pai melhor. Me ajude a ser um filho melhor. Me ajude a ser um crente melhor. Me ajude a ser um servo melhor. Me ajude a resistir a tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor Jesus, eu me entrego hoje para viver um novo tempo. Aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha criatura morre aqui hoje neste culto, para que uma nova criatura possa ressurgir. Senhor, eu vou me doar mais, eu vou me entregar mais, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou participar mais, eu vou entregar muito além daquilo que se espera de mim.
Por isso, Senhor, me ajuda. Deus, enquanto eu me entrego, por favor, cuide das minhas necessidades. Tu sabes do que eu preciso. Tu sabes do que eu necessito. Senhor, mas hoje eu coloco as minhas necessidades nos teus pés e abraço a necessidade da tua obra, a necessidade do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Agora é o seu momento com Deus. Se você quiser adorar, você adore. Se você quiser glorificar, você glorifica. Se você quiser bendizer a Ele, você bendiga. Agora é o seu momento, agora é o seu momento.